Evangelho de Marcos, capítulo 1. João Batista revela o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Viu encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A mensagem de João. E esta era a pregação de João: Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus é batizado. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Jesus é tentado. Logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Jesus convoca seus discípulos. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo, e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André, lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a ele Jesus, dizendo: Vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora o chamou, e eles, deixando o pai, Zebedeu, com os empregados no barco, partiram, seguindo a Jesus. Jesus ensina na sinagoga. Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possuía autoridade, e não como os mestres da lei. Mas, naquele exato momento, levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo que vociferava: O que quer de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nossa destruição? Conheço a ti. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente: Fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente e gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados. Perguntavam uns aos outros: O que é isto? Novo ensinamento. E vejam quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles prontamente lhe obedecem. Assim, rapidamente, as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. O poder de Jesus sobre doenças e demônios. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada, com muita febre, e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se ele, a tomou pela mão e a levantou. A febre imediatamente a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim, a cidade inteira se aglomerou à porta da casa.
Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Jesus retira-se para orar. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: "Todos estão te procurando?" E Jesus os instruiu: "Vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim." E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. A cura do leproso que creu. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica de joelhos: "Se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me." Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: "Eu quero ser purificado." No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: "Atenta! Não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho." Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Marcos capítulo 2. Jesus perdoa e cura. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos que se aglomeraram ali que já não havia lugar, nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e, por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: "Filho, estão perdoados de ti os pecados." Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: "Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus?" Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: "Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados," dirigiu-se ao paralítico: "eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa." Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos que, estupefatos, glorificaram a Deus, exclamando: "Nunca vimos nada semelhante a isto." Jesus convoca Mateus. Uma vez mais, saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e chamou: "Segue-me." Ao que ele se levantou e o seguiu. Jesus à mesa com pecadores. Aconteceu que, em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores?" Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: "Não são os que têm saúde e que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores." Jesus explica o jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: "Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam?" Explicou-lhe Jesus: "Como podes convidar os do noivo a jejuar enquanto
o tem consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então, nessa ocasião, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho, e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que passava Jesus no dia de sábado pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhava, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: Vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu: Nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros, quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente ao sacerdote era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Marcos capítulo 3. Jesus cura as deformidades. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus, por isso observavam com toda atenção a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: O que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramaram um meio de condená-lo à morte. Jesus cura multidões na praia. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar. E uma numerosa multidão, vinda da Galileia, o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição, para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus! Todavia, Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando-o que não revelassem quem era ele. Jesus convoca os 12. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a que ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. E tivesse autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. O pecado sem perdão. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e seus discípulos não conseguiram nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo.
Mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: Ele está possuído por Beelzebu? E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus o chamou mais para perto e lhes a demonstrou por parábolas. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: Ele está possesso de um espírito imundo? Jesus, sua mãe e seus irmãos. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhe avisaram: Olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhe respondeu com uma questão: Quem é minha mãe? Ou meus irmãos? E passando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos capítulo 4. A parábola do semeador. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim, ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar: Escutai! Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus explica a parábola. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: A vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeada. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvir a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra. Porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na
e oferecem farta colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A parábola da luz encoberta. E lhes propôs: quem, porventura, traz uma candeira para colocá-la sob uma vasilha ou debaixo de uma cama? Ao invés, não a traz para ser depositada no candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada é segredo que não seja trazido à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós. E ainda mais vos será acrescentado, porquanto ao que tem mais se lhe dará, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola do reino. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e, mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. A parábola do grão de mostarda. E contou-lhes mais: com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob sua sombra. O ensino parabólico de Jesus. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes, e nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. A tempestade se submete a Jesus. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?